Bom dia! Mais uma manhã juntos aqui nesse dia 5 de novembro e hoje nosso 100º encontro. Estamos fazendo aniversário, 100º encontro. Olha que coisa gostosa, já 100 dias juntos. Nós iniciamos lá no dia 18/6 de 2020 e cá estamos no dia 5/11 de 2020 para o nosso 100º encontro. Vamos fazer uma oração em agradecimento, né, a Deus por isso já, louvando, agradecendo a Deus por esses 100 dias juntos, esses 100 dias de aprendizado, esses 100 dias de comunhão, esses 100 dias em que Deus esteve aqui conosco e sempre estará quando nós o invocarmos. Sempre que nós precisamos, nós invocamos a Deus, mas nós também temos que invocar nos dias dos louvores, dos agradecimentos, para honrá-lo também. Então é importante não só clamarmos por ele nos dias da tribulação, mas também clamarmos a Deus no dia da alegria. E hoje é um dia de felicidade, de alegria, 100 dias reunidos, 100º dia, são muitos dias para comemorar, para celebrar essa graça de Deus, essa comunhão com ele. Bom dia, José, tudo bem? Então estamos aqui nesse momento celebrando. Esse dia é um dia de celebração. 100 encontros, olha que gostoso. Iniciamos lá no meio do ano, um pouquinho antes do meio do ano, dia 18/6, e cá estamos comemorando esses 100 dias. Vamos lá então para a nossa meditação de hoje. Bom dia, bom dia, bom dia. E a mensagem vem nos dizer hoje: esteja atento. Meu filho, quando prestar atenção, ouvirá minha voz. Nunca falo para satisfazer a curiosidade de ninguém. Precisa saber o que está em meu coração e por isso comungo com você. Esteja atento. Que os seus ouvidos sempre estejam sintonizados comigo. Nada pode me excluir, exceto a indiferença. Outras pessoas e forças externas não podem roubá-lo da sua comunicação comigo, mas a frieza em seu coração pode insensibilizar a sua receptividade. Esteja atento ao Espírito de Deus. Ele o abençoará ricamente, ele o tornará sensível à orientação divina até nos mínimos detalhes, porque o que parece uma questão de pouca importância, muito frequentemente apresenta amplas consequências. Perdão. E aqui, que Deus vem falar, para que nós possamos prestar atenção em tudo. Lembra que já há algum tempo atrás eu falei que Deus, ele não está no vento tempestuoso, ele não está no furacão, ele está na calmaria, ele está na brisa suave, ele está na brisa leve, ele está em tudo que é sereno, em tudo que é manso, em tudo que traz paz. E ele diz aqui para nós prestarmos atenção, por quê? Porque eu já ouvi muitas vezes as pessoas falarem assim: ah, mas eu estava rezando, fulano me tirou atenção, ciclano me tirou atenção. E ele está dizendo aqui que nada, nem ninguém pode roubar a nossa conexão com Deus se nós estivermos realmente prestando atenção nele. Olha aqui, presta atenção nisso aqui, ó. Outras pessoas e forças externas não podem roubá-lo da sua comunicação comigo, mas a frieza em seu coração pode insensibilizar a sua receptividade. Então, aquela pessoa que às vezes ela está fazendo oração, é claro que tem pessoas que tentam nos roubar a paz, às vezes até dentro da igreja, né? De repente, dentro da igreja, você está ali no momento da celebração da Santa Missa, é uma pessoa que passa para lá, uma pessoa que passa para cá, quer tirar a nossa atenção. E não sei se vocês já assistiram o filme, eu vou tentar lembrar o nome dele até o final aqui. É um desenho, na verdade, que fala justamente disso, de pessoas, como o inimigo ele entra até dentro da igreja, na forma que ele quiser, né? Na forma humana, para usar de pessoas também e ele mesmo nos tirar a paz dentro da igreja. Porque na hora da celebração da Santa Missa é isso que ele quer que nós não prestemos atenção nas coisas da Santa Missa, que é ali um momento maior de conexão, e o ápice para um cristão é participar da Santa Missa.
participar, não assistir a missa, participar e comungar efetivamente. Perdão. Então, o inimigo vai trabalhar de todas as formas. Mas Deus está dizendo aqui que nada, nem ninguém, coisa nenhuma pode roubar essa paz se nós estivermos sintonizados com Deus e o nosso coração não estiver frio. O que vai nos roubar da graça de Deus? A nossa frieza, a nossa insensibilidade, a nossa falta de zelo para com as coisas dele nas pequenas coisas. E quando eu digo nas pequenas coisas, às vezes eu olho as pessoas chegando dentro da igreja de qualquer jeito, mascando chiclete, com qualquer roupa, sem zelo nenhum, entra na igreja no meio da celebração da Santa Missa, tá rezando, mas não tá nem prestando atenção, tá ali conversando com a comadre do lado, com não sei quem do lado. Então, essa falta de zelo nas pequenas coisas é que nos afastam de Deus. Então, se nós estamos no momento de oração, até mesmo dentro de casa, e nós estamos rezando de qualquer jeito, lembra que eu sempre falo que é mais importante tempo de qualidade. Por que eu falo tempo de qualidade? Melhor nós estarmos junto com Deus 5 minutos com qualidade do que 20 minutos aleatoriamente, sem prestar atenção no que nós estamos fazendo. Então, isso demonstra frieza no nosso coração, ou seja, falta de respeito com as coisas de Deus, falta de zelo com as coisas de Deus. Então, tudo que nós formos fazer para Deus, nós temos que fazer perfeito. Por quê? Porque é para Deus, é como se você estivesse entregando algo maravilhoso para um rei. Você imagina, metaforicamente falando, se você fosse fazer uma visita para um rei, você tivesse essa oportunidade de ir num castelo maravilhoso com o rei, como você iria? Como você iria vestido? O que você levaria de presente? Como seria a sua fala com esse rei, a sua conversa com esse? Como seria o seu comportamento diante desse rei? Então, nós estamos diante do rei do universo, o rei da terra, o rei dos céus, o único Deus, o Senhor. E nós nos esquecemos disso no dia a dia. Nós achamos que Deus é algo ali que a gente pode buscar de vez em quando e está tudo certo. Nós temos que nos prostrar diante do rei com essa reverência que ele merece. Nós precisamos olhar para Deus quando nós formos. Ele gosta de nós, gente, como crianças. Simples, na humildade. Não estou falando que você tem que ter pompa diante de Deus, mas você tem que ter zelo, eu e você, né? Quando eu falo você, eu e você sempre. Nós temos que ter zelo diante de Deus. Então nós temos que ter aquela reverência, dar honra a quem tem honra, e toda honra e toda glória deve ser dada ao nosso Deus. Então o zelo nas pequenas coisas, no trato com Deus, no falar com Ele, no nosso vestir, de repente eu estou numa celebração de Santa Missa, minha vestimenta, se eu estou em casa, eu vou fazer a minha oração do jeito que eu estou, mas eu vou me prostrar diante de Deus como eu me prostro diante de um rei. Eu vou falar com Deus com a reverência, com o respeito que eu falaria se eu estivesse diante de um rei. Vamos colocar um rei, um presidente ou alguém, sei lá, muito famoso que você gosta, alguém que você tenha muita admiração. Agora você imagina, estamos diante do rei do universo, o rei da terra, o rei do céu, aquele que pode tudo, aquele que mandou seu filho por nós. Então, às vezes, a frieza do nosso coração ao tratar as coisas com Deus, é isso que ele fala, esteja atento, porque essa frieza pode te afastar de mim e você não ouvir a minha voz. Ele fala bem claramente aqui, ó, quando prestar atenção, ouvirá a minha voz. Então, talvez eu não esteja prestando a atenção necessária para as coisas de Deus. E ele diz, nunca falo para satisfazer a curiosidade de ninguém. Eu tinha uma amiga que fazia oração comigo e ela era muito curiosa. Um dia ela levou uma pá de Deus que eu achei assim fantástico. Nós estávamos no grupo de oração e depois foi revelado, né? A pessoa que conduzia a oração, ela tinha dom de profecia, dom de revelação. E ela revelou algo ali e depois ao final essa menina era muito simples, eu gosto muito dela, bem uma pessoa bem simples. Ela falou assim, falou, aquela palavra foi para mim, porque eu sou curiosa. E aí ela, né, detalhou uma situação ali em que ela tinha demonstrado curiosidade. Então, nós temos, não podemos ser essa querer ouvir a Deus apenas pela curiosidade. Nós desejamos, nós precisamos e querer ter esse desejo de estar, de ouvir a Deus,
mas não para satisfazer as nossas curiosidades, mas que nós possamos ouvi-lo para que nós tenhamos esse caminho de santidade. Então ele diz aqui: precisa saber o que está em meu coração e por isso eu comungo com você. Esteja atento, que os seus ouvidos estejam sempre sintonizados comigo. E aí ele fala que a frieza do nosso coração pode insensibilizar essa receptividade, ou seja, essa conexão com Deus. Então esteja atento ao Espírito, ele abençoará. Olha as promessas de Deus para nós, gente. Ele o abençoará ricamente. Ricamente. Olha isso. Ele o tornará sensível à orientação divina até nos mínimos detalhes. Porque o nosso Deus, ele é um Deus de grandes feitos, mas de detalhes, de minúcias, de zelo por pequenas coisas. Porque o que parece uma questão de pouca importância, muito frequentemente apresenta amplas consequências. Às vezes nós vamos fazer as coisas para Deus, a gente faz sem zelo, sem cuidado, tá? E eu falo isso por mim também. Às vezes eu me pego ainda desatenta para algumas coisas. Então, nos mínimos detalhes, tudo que nós formos fazer para Deus, imaginemos que nós estamos fazendo para o Rei dos Reis, porque é isso que Ele é. Ele é o Rei que está acima de todas as coisas, Ele é o Senhor dos Senhores. Então, nós precisamos fazer como se nós estivéssemos diante de um rei. Como eu disse, se você fosse visitar, estivéssemos nos tempos, né, aqueles tempos dos reis que eu vi, haviam muitos reis na terra, hoje é mais título do que necessariamente uma presença. Tem a rainha da Inglaterra, né? Mas se você tivesse que visitar a rainha da Inglaterra, se você fosse convidada para estar na presença, convidada para estar na presença dela, como você se comportaria? De qualquer jeito? Você iria de qualquer jeito, vestido de qualquer jeito, falaria de qualquer jeito, né? Nós policiaríamos até a maneira de falar. Nossa, o que eu vou falar para não errar? Pois é, diante de Deus, nós não precisamos nos preocupar com os erros de fala, de conversa, de ter traquejo no falar. Porque Deus quer que nós falemos, que nós nos comportemos humildemente como crianças. Mas imagina que você não chega de qualquer jeito, você não vai falar de qualquer jeito diante de um rei, de uma rainha, e diante de Deus também. Então, quando diz, não é você ter palavras difíceis de pronunciar, não é isso. Mas você falar e se comportar com a reverência que ele merece, a reverência de um rei, a reverência realmente de quem nos criou, quem nos plasmou. Lembra que eu disse essa semana? Com maior zelo, com maior cuidado, que teve maior dedicação conosco. Ele tem nos cuidado desde o ventre de nossa mãe. Foi por ordem dele, foi por desejo dele que nós nascemos. Olha só, gente, isso é muito importante. Nós, às vezes, nos esquecemos que Deus nos desejou ardentemente. Poderia ter nascido qualquer outra pessoa no nosso lugar. Nós poderíamos ser filhos de qualquer outra pessoa. Mas Deus quis que nós nascêssemos e que nós nascêssemos daqueles pais. Se não fosse daqueles pais, nós não seríamos os filhos que somos. Concorda comigo? Que se teu pai ou tua mãe tivesse casado com outra pessoa, não seria você? Não seria. Então Deus cuidou dos mínimos detalhes. Deus é detalhista, Deus é grandioso, mas Ele cuida dos mínimos detalhes. Então é isso que Ele está nos pedindo aqui. Esteja atento, cuide nos mínimos detalhes. Cuide das coisas, aquilo que pode de repente parecer pequeno, vai ser uma grande oportunidade. Geralmente, ele diz aqui, apresenta amplas consequências, ou seja, talvez aquele meu ato imaturo, talvez aquele meu ato de desleixo com as coisas de Deus vai apresentar uma consequência maior lá adiante, como também aquele ato de generosidade, aquilo que eu fizer com muito zelo, com muito amor, entregando a Deus a minha oferta, realmente, e for agradável a Ele, vai apresentar consequências boas lá adiante também. Lembra da oferta de Caim e Abel? Se você não conhece, lê lá para você ver por que Deus se agradou mais de um do que do outro. Então, nós temos que ofertar as coisas a Deus com zelo, com cuidado, com amor, com verdade, com honestidade.
Então nós temos que comparar quais são os princípios e valores que nós estamos usando quando nós estamos diante de Deus e também nas nossas atitudes diárias. Porque, gente, eu tenho uma ferramenta que eu faço aqui muito no coaching, que chama ordenação de valores. E outro dia eu até publiquei um vídeo sobre isso e mencionei que quem quisesse eu mandaria essa ferramenta. Ela tem que ser muito bem aplicada, é claro. Mas quais são os valores que eu tenho enquanto cristão? Será que Deus está em primeiro lugar na minha vida? E se eu digo que está, efetivamente Ele está? Porque quando eu faço a ferramenta, eu digo lá, quais são os seus valores? Meu valor é dinheiro, saúde, família, Deus, filho, esposo, esposa, casamento, honestidade, humildade, fidelidade. Só que eu estou vivendo de acordo com os meus valores, porque é muito fácil eu falar que honestidade para mim é um valor e eu ser desonesta nas pequenas coisas. Quando nós falamos em honestidade, nós só pensamos, nossa, a pessoa é honesta quando ela paga certinho, quando ela faz isso com relação a dinheiro. Não, é honestidade e fidelidade em cumprir o que eu me comprometi. Então, será que diante de Deus eu estou sendo fiel? Por quê? Porque a minha fidelidade ela tem que se estender às minhas ações quando eu estou diante dos homens. Então, se eu me comprometo com alguém a fazer algo, eu tenho que efetivamente cumprir. Isso é fidelidade. A fidelidade não é só sexual. Porque as pessoas pensam em fidelidade já logo em matrimônio. Não é isso. É fidelidade em cumprir aquilo que eu me comprometi. Será que eu estou sendo fiel aos meus próprios princípios? Porque se eu coloco Deus em primeiro lugar, Deus tem que vir em primeiro lugar em tudo. Em todas as minhas ações. Eu tenho que dedicar mais tempo com Deus. Quando eu for tomar uma atitude, eu tenho que ver se está em consonância com a vontade de Deus. E tudo. Então Deus efetivamente tem que vir acima dos meus filhos, acima do meu esposo, da minha esposa, do dinheiro, da saúde, tudo. Deus tem que vir em primeiro lugar de verdade. Não é só num papel. Deus é o que está em primeiro lugar na minha vida. Será que efetivamente Deus está em primeiro lugar na minha vida? Porque se eu estou agindo contra a vontade de Deus, então Deus não está em primeiro lugar. Eu estou colocando a minha vontade e talvez aquilo que a minha vontade conduz, então, de repente, de ter algum ato desagradável a Deus para satisfazer meu desejo e não o desejo de Deus, o que é vontade de Deus na minha vida. Então, está vindo, primeiro, eu falo que Deus é importante, mas eu estou colocando Deus aqui. E aqui vem tudo quanto é coisa primeiro, antes de Deus. E assim com os demais valores. Saúde, fidelidade, honestidade, e aí por aí vai. Você, né? Cada pessoa tem seus valores. Então, se eu vou citar o exemplo saúde também. Se eu falo que a saúde é muito importante para mim e eu não faço caminhada, não me alimento direito, não faço atividade física, não só caminhada. Se eu não cuido do meu corpo, fazendo os exames rotineiros, então minha saúde não é tão importante. Por quê? Porque eu estou sendo negligente comigo. Então, se o meu valor é Deus, saúde, casamento, como eu estou tratando o meu casamento, meu esposo, minha esposa? Eu estou colocando ele no lugar que eu ordenei? Porque senão, gente, nós vamos estar vivendo completamente fora dos nossos valores e isso adoece. Adoece fisicamente, adoece emocionalmente, adoece espiritualmente. É importante nós olharmos, nossa, eu nunca pensei nisso. Vai lá no IGTV, eu gravei um vídeo falando sobre ordenação de valores, sobre essa ferramenta, e é importante. Por quê? Porque talvez no dia a dia nós não pensemos dessa forma, talvez no dia a dia nós não estejamos vivendo de acordo com os valores, com os nossos valores e de acordo com aquilo que eu digo que é, porque se Deus está em primeiro lugar, Ele tem que efetivamente estar, senão eu estou vivendo uma mentira. E aí os meus atos, as minhas ações não serão consonantes com a vontade de Deus, e é claro que espiritualmente nós adoeceremos, porque Deus tem que ser, se Ele está em primeiro lugar na minha vida, Ele efetivamente tem que estar de fato, não só em palavras, e nas pequenas coisas. No meu momento de oração, eu vou tratar Deus com zelo. Se eu vou para a celebração da Santa Missa, ou se eu vou para a minha igreja num culto, eu tenho que efetivamente estar colocando Deus em primeiro lugar. Agora, se eu vou no culto, se eu vou na igreja, por obrigação, não, eu vou porque eu quero estar na presença de Deus e junto com a minha comunidade. Porque quando nós rezamos juntos, nós somos muito mais fortes. Não é falado que
onde estiverem 2 ou mais em meu nome, ali eu estarei. Então não é que quando você reza sozinho Deus não está, mas ele quis dizer que a oração é muito mais forte, porque nós precisamos da oração em comunidade. Nós precisamos de nos reabastecermos com a comunidade. Ah, Nisso, mas a minha igreja eu não gosto muito, o pessoal é assim, gente, não tem esse negócio. Nós precisamos, fazer o quê? Todo mundo é imperfeito como nós. Eu não sou perfeita, você é, eu não sou. Nossa Senhora, eu sou tão perfeita, eu tenho tanto ainda para melhorar. Então, eu não posso, mas eu não gosto de ir na igreja por isso ou por aquilo. Então, o que está faltando? É frieza do teu coração. Então, se conecte mais com Deus e esqueça um pouco as coisas no seu entorno. Nós não somos cegos para isso, não é que nós não tem essas tribulações, não tem essas pessoas querendo nos tirar da nossa conexão com Deus. Mas quantas vezes nós também fomos essa pessoa que tentamos desfocar outras pessoas da conexão delas com Deus? Porque talvez essa pessoa que está lá dentro da igreja, tumultuando, fazendo bagunça e tirando a atenção de quem quer verdadeiramente rezar, seja você e seja eu. Então nós precisamos nos cuidar das nossas ações também. Será que eu, quando eu chego na igreja, eu sou aquela pessoa que me prostro diante de Deus e estou ali para ficar com Deus? Ou sou aquela pessoa que fica conversando com a comadre, com o compadre, com não sei quem, chego atrasado na missa, atrapalho todo mundo, quero sentar lá na frente? Então nós temos que nos policiar. É nesse sentido que Deus está falando. Porque isso demonstra o que? Frieza, falta de zelo com as coisas de Deus. Então eu vou chegar no culto, eu vou chegar na celebração da Santa Missa pelo menos 15, 20 minutos adiantado, para eu já me colocando, conectando com Deus. Então nós precisamos ter esse zelo, esse cuidado. É isso que ele está falando, esteja atento nos mínimos detalhes. Aquilo que parece sem importância vai ter uma consequência lá adiante. E é isso que nós temos que cuidar. Só um instantinho. Estou meio rouca porque... meio rouca. Aqui o tempo está mudando muito aqui. Uma hora está bem calor, uma hora amanhece meio friozinho e a garganta já chia, já sente. Então essa indiferença, essa frieza do nosso coração, ela nos afasta muito mais de Deus do que as coisas que estão no nosso entorno. Nada pode tirar a atenção de um cristão que está bem conectado com Deus. Uma vez eu vi uma imagem, eu achei muito linda. Não me lembro se foi uma pintura, que era uma tormenta, uma cachoeira bem forte perto do rio, uma tormenta, estava acontecendo uma tempestade, não vou me lembrar exatamente da imagem, mas eu lembro que tinha um ninho de um passarinho no meio daquela tormenta. E aquilo para mim representou assim, que paz, em meio a tudo aquilo ali, e aquele passarinho ali quietinho no ninho, né? E as coisas volta caindo. Não vou me lembrar que eu vi esse quadro, até um dia eu quero ainda pesquisar onde eu vi, porque representava, eu lembro que tinha um comentário que aquilo ali representava a paz em meio a tanta tormenta. E é assim que nós temos que estar. O mundo vai nos tirar do nosso centro, sempre vai ter situações de todos os jeitos para nos tirar, mas essa paz, essa tranquilidade que nós precisamos ter é justamente quando nós estamos muito juntos de Deus, muito próximos de Deus, os nossos corações entrelaçados. Eu lembro que eu falei isso há umas lives atrás. Por quê? Porque quando eu estou entrelaçada com o coração de Deus, quando eu estou conectada com Deus, essa frieza e essa indiferença desaparece. E aí não importa o barulho que o mundo possa estar fazendo ao meu entorno e ao seu entorno, nós estaremos ali tão unidinhos a Deus que pode passar o barulho que for ali do lado, que você não presta atenção, que nada te tira do foco. Porque, gente, o foco... Uma coisa que eu ouvi sobre o foco, eu falei assim, quando pensava em focar em algo, não é só o fato de você focar naquilo que você quer, é o fato de você abstrair, tirar tudo aquilo que te desfoca. Ou seja, hoje até vou publicar algo sobre isso. É você tirar, você dizer não para tudo aquilo que tira do teu objetivo. Então, qual é o meu objetivo quando eu estou na presença de Deus? Não é estar junto com Ele? Então, eu tenho que me desconectar das coisas de fora, porque senão essas distrações de fora me tiram do meu verdadeiro foco, que é Deus, que é a minha oração.
E isso demonstra frieza de coração. Isso demonstra insensibilidade para com Deus. Isso demonstra indiferença para com Deus. Então não é me esforçar para focar com Deus, não. É deixar as coisas de lado, os afazeres. Naquele momento que eu estou com Deus é tão simples, mas é desafiador fazer. Então nós precisamos todos os dias exercitar isso. É um exercício. É um exercício de conexão com Deus. Fala, agora eu vou exercitar minha conexão com Deus. Agora eu vou ficar ali um bocadinho com Ele, como diz uma amiga mineira. Vou ficar um bocadinho com Ele. E esse bocadinho que eu vou ficar, mas eu vou ficar ali, ó, agarrada em Deus, agarrada nele. Eu vou ficar ali, ó. Se for 5 minutos assim, é melhor do que 30 minutos assim, disperso. Então eu vou ficar ali, com Deus. Vou tirar toda a distração e vou estar na presença dele, com ele, por ele, para ele. Olha que coisa gostosa. E é esse zelo que Deus nos pede hoje. E aí ele vai falar ao nosso ouvido, ele vai falar ao nosso coração. E aí, ó, cada dia mais nós estaremos ali, ó, unidos. E olha que gostoso você entender o que Deus está te falando. Deus soprar isso no seu ouvido, Deus colocar isso no teu coração. Você fala, nossa, isso veio de Deus, porque nós sentimos, gente, quando é de Deus. Nossa, vem muito forte. Eu tenho algumas experiências, não sou uma pessoa que Deus não me fala assim, ou eu não presto atenção todo dia, né? Tem isso também, porque eu ainda tenho que tirar muitas distrações. Mas eu sinto quando é de Deus, eu sinto, é forte demais, é forte. Às vezes vem até acompanhado de um choro, que eu não consigo conter as lágrimas, quando eu sinto que é Deus falando comigo. Geralmente e aí vem, as lágrimas vêm, vocês já perceberam que eu já chorei aqui em algumas lives, eu sou muito emotiva. Quando eu sinto que é Deus falando comigo, é um negócio, parece que assim, eu não consigo conter, as lágrimas vêm. Então ali eu percebo muito profundamente que é a presença de Deus, mas isso acontece quando eu estou muito conectada com Ele. Quando eu estou numa oração e estou meio dispersa, aí pode esquecer. Então nós precisamos desse zelo. Vamos estar atentos para as coisas de Deus? Vamos pedir isso para Ele? Vamos pedir? Já é quase 7h30, eu tenho as coaches para atender agora às 8 horas, eu tenho um pessoal para atender. Então vamos finalizando aqui, fazendo a nossa oração, pedindo para que nós estejamos atentos e que toda indiferença e frieza caia por terra em nome de Jesus, né? Senhor Deus, pedimos agora a Tua presença, que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir nessa oração, venha tocar o nosso coração, venha soprar no sopro salvífico, revigorando os nossos ossos quebrados, revigorando nossos ossos mortos, reacendendo a chama no nosso coração, que toda frieza e toda diferença, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Clamo sobre nós, Senhor, o poder do Teu Santo Espírito. Clamo sobre nós, Senhor, o sangue de Jesus derramado na cruz. Que o Seu sangue misericordioso, uma gota, Senhor, do Seu sangue, reavive em nós todo o poder, toda a unção, toda a força, toda a graça. Senhor, quebra, Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que não é de Ti. Que nós, Senhor, estejamos atentos com os ouvidos espirituais abertos para ouvir o que o Senhor tem para nos falar. Que o nosso coração, Senhor, seja incendiado de tal forma, Senhor, e esteja preparado para receber tudo aquilo que vem de Ti. Mas que o nosso coração se feche às coisas do mundo, se feche aquilo que nos afasta de Ti, Senhor. Que sejamos cristãos zelosos, fervorosos, cuidadosos com as Tuas coisas, Senhor, nas pequenas coisas, nos mínimos detalhes. Vem, Senhor, agir poderosamente em nós para que nós possamos cada dia mais estar junto de Ti, para que cada dia mais nós possamos fazer a Tua vontade e agir conforme os Teus mandamentos, Senhor. Que nós coloquemos o Senhor em primeiro lugar, que seja tudo, Senhor, que vem de Ti em primeiro lugar. O Senhor nos coloca em primeiro plano sempre. Tudo, Senhor, que envolve o plano de salvação é voltado para nós. O Senhor mandou Seu próprio Filho para nos salvar. E o nosso coração tão frio, Senhor, às vezes esquece disso. Que o Espírito Santo venha nos lembrar disso todos os dias. Que nós estamos em primeiro lugar no Teu plano de salvação. E que nós possamos ter a Ti, somente a Ti, em primeiro lugar na nossa vida. Porque tudo vai decorrer de Ti. Todas as demais coisas fluirão, Senhor, se o Senhor estiver em primeiro lugar. Então que nós coloquemos de hoje em diante a Ti em primeiro lugar, esperando que se complete em nós o plano salvífico,
e que nós sejamos instrumento para levar outras pessoas à salvação também. Porque o Senhor não quer nenhuma ovelha desgarrada, nenhuma ovelha perdida. E se eu sou essa ovelha perdida, Senhor, me resgata. Em Teu nome, resgata-me, Senhor. Porque eu preciso ser curada, ser salvada, ser libertada de tantas mazelas ainda, Senhor. Tende misericórdia dessa pobre criatura que vos fala, dessas pessoas que estão aqui também, Senhor. Tende misericórdia se somos nós as ovelhas desgarradas. Resgata-nos, Senhor, vem atrás de nós. Coloque-nos nos ombros, como aquela imagem do bom pastor, e nos leve para junto do seu rebanho escolhido. Amém. Que o seu dia seja um dia de muita graça e de muitas bênçãos. Obrigado pela tua presença. Peço a você que compartilhe com outras pessoas, que compartilhem também lá no canal do YouTube, que se inscreva lá no canal e que propague a palavra de Deus se foi bom para você esse momento. Que Deus abençoe a você, a sua vida grandemente. E amanhã temos novamente um encontro aqui às 7 horas, em nome de Jesus, se assim Ele permitir. Um dia abençoado a você.